Apocalipse capítulo 6, vamos fazer a leitura do verso 9 ao 17. Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, eles foram. Verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se em um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Até aí, deixa aberto, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, estamos diante de um texto maravilhosíssimo, profundíssimo, terrível. Nos ajuda a compreender, à luz do que aqui está registrado, para que tenhamos temor e reverência à altura do que aqui está registrado. Só que a parte do Espírito Santo e da graça não teremos essa compreensão, nem tampouco este temor. Então que o Espírito de Deus e a graça inunde esse local, levando mentes e corações a temerem e tremerem. Traz iluminação ao texto, faz teu reino avançar, receba glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero a atenção de vocês, o silêncio e a reverência, temor e tremor. Na última mensagem, nós vimos o Cordeiro, após ter tomado o livro com os seus selos, da mão do que estava assentado no trono, começando a desatar os selos. Cristo então rompe os selos e finalmente abre o livro. O que são esses selos e o que é este livro? É a história do mundo e a revelação dos juízos dos ímpios e as vitórias concedidas à igreja, ao seu povo. Foi dado a Cristo o direito da história por ele ter vencido na cruz. Então ele conquistou por direito os acontecimentos, os fatos e o domínio de toda a história. Então ele rompe os 4 primeiros selos. Foi a última mensagem. O que nós temos nos 4 primeiros selos? Os 4 cavaleiros do Apocalipse: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. O branco, Cristo, seu reino, o Evangelho. O vermelho, a guerra. O preto, a fome. E o amarelo, a morte. O que em suma mostra esses primeiros 4 selos? Eles mostram que o avanço do reino de Deus, através da pregação, será executado em um ambiente hostil. E que apesar da presença do Evangelho aqui na terra, ilustrada pelo cavalo branco, é o primeiro, a expansão do reino, a pregação do Evangelho, as missões, o período da igreja, o reino de Deus. Apesar da presença desse
evangelho aqui, esse mundo será caracterizado por guerra, sofrimento e morte, ilustrados pelos outros 3 cavaleiros. Porque os 4 saem ao mesmo tempo: o branco, o avanço da igreja, a pregação do evangelho, as missões. Os outros 3 também saem: fome, guerra e morte. A igreja então teria que conviver com essas catástrofes enquanto ela prega o evangelho. Agora, o capítulo muda de figura. João vai mostrar agora a abertura do 5º e do 6º selo. Os acontecimentos narrados do verso 9 ao 17 mostram o rompimento do 5º e do 6º selo. E nós veremos aqui consolo e terror. O 5º selo vai tratar dos mártires cristãos, que já estão morrendo desde o 1º século, em razão dos 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros. Muitos mártires já morreram, principalmente na abertura do 2º selo. Lembra o cavalo vermelho? Ele mata de 2 maneiras: primeiro pela guerra e depois pela espada. A espada que ele tem não é uma grande de luta, é um punhal para sacrifício. Ou seja, o cavalo vermelho mata pela guerra e mata por martírio. Então, muitos cristãos já estão sendo martirizados ali no 1º século, com o rompimento do 2º selo. E é isso que João vai mostrar para nós agora: a visão dos santos mártires, a visão dos mártires cristãos. Vamos ver o verso 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Enquanto os fatos relatados nos 4 primeiros selos ocorrem na terra, quando ele abre os 4 primeiros, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, são acontecimentos que ocorrem na terra: pestes, morte, pregação do evangelho. O 5º selo é um acontecimento que se dá no céu. João deixa a terra e volta seus olhos novamente para os céus, porque ele vê as almas debaixo do altar, vê as almas dos cristãos como se fosse o trono de Deus no lugar elevado e a escadaria embaixo. As almas estão ali diante do trono de Deus, as almas dos mártires. Quem são esses que João está vendo? São aqueles que morreram por sua fé. O texto diz que tinham sido mortos, verso 9, por causa da palavra de Deus. Que palavra de Deus? Por causa do evangelho, por causa da sua fé, por causa da pregação do evangelho, e por causa do testemunho que sustentavam, e por causa do seu testemunho, da sua fidelidade a Deus, em jamais negá-los. João vê esses que morreram então por sua fé. João vê aqueles crentes que foram decapitados no 1º século, vê aqueles que foram entregues aos leões a mando de Nero e comidos.